Carismática Católica. É nessa graça que nós vamos falar a você. Estamos aqui em formação com o nosso amigo e irmão Reinaldo Bezerra, lá de Sorocaba, onde veio passar para nós toda a experiência de Pentecostes, a história da renovação carismática, a história que vem movendo homens e mulheres nessa força da infusão do Espírito Santo. Você que não pôde estar aqui nesse retiro diocesano, nós estamos gravando toda essa graça que foi aqui, essa formação, esse derramado do Espírito, essa infusão do Espírito Santo. Então, que você possa pegar esse DVD e na sua casa, com seus servos, com o grupo de oração ao qual você pertence, que você possa beber dessa graça. Foi dias de efusão, de derramado do Espírito Santo, com esse homem de Deus, Reinaldo Bezerra, e com toda a nossa diocese de Palmas, Francisco Beltrão. Venha conosco, não deixe de assistir esse vídeo e partilhe essa graça que Deus tem derramado desde lá, desde o Concílio Vaticano II, abriu as portas ao Espírito Santo, e a renovação carismática está aí, esse movimento desde 67, na graça de Deus. Vamos juntos, meus irmãos, que a nossa missão é grande, de levar a cultura de Pentecostes aonde o Senhor nos enviar. Deus abençoe vocês e uma boa formação, uma boa infusão do Espírito Santo, porque nós somos templos do Espírito Santo. Deus abençoe. Adoramos a Ti, Senhor, pela vida do Reinaldo, porque ele está aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nosso irmão já disse, eu sou Reinaldo, venho de Sorocaba, uma arquidiocese do estado de São Paulo. Sou membro permanente do Conselho Nacional. Lá exerço o cargo de assessor para as novas comunidades. Participo da comunidade Dois Corações, em Sorocaba. Trabalho com o retiro Agape-terapia. E temos uma casa-lar com 12 crianças hoje, que é o máximo que a lei permite. Crianças em situação de risco, violentadas, que o juizado, o Conselho Tutelar nos encaminha. Então, esse é o nosso trabalho. Sou casado com a Reinalda, e não é nome de dupla caipira, é nome de batismo mesmo. Temos 4 filhos, e é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. E isso não é apenas uma palavra, uma expressão, uma força de expressão. Há muito tempo que eu tinha o desejo e a intenção de conhecer essa diocese, inclusive porque o Paraná tem alguns sinais muito interessantes em relação ao processo de renovação carismática católica no Brasil. E aqui, nessa diocese, tem um sinal. Tive a graça de estar aqui com alguns irmãos, visitando algumas pessoas, conversando, nesse sentido de aprofundar o significado dessa escolha de Deus, dessa preferência de Deus, essa opção de Deus por fazer aqui acontecer algumas coisas em relação à renovação que a gente vai ver alguns durante a nossa caminhada. O profeta Oséias, no começo do seu livro, capítulo 2, usando assim da imagem de uma esposa infiel, relacionando-a com o povo de Deus, ele diz assim: eu vou atraí-la, vou conduzi-la ao deserto, e aí falarei ao seu coração. Talvez você esteja pensando que você veio aqui por alguma outra motivação, que você veio porque o coordenador convidou, ou insistiu, ou porque alguém vinha, você queria vir junto, ou porque você estava meio desocupado, quis vir, ver o que vai acontecer, né? Por trás disso tudo está, tenha certeza, a sedução do Senhor. A sedução do Senhor. O Senhor te conduziu a esse deserto, desse final de semana, para aqui seduzir o seu coração, falar no seu coração. O Senhor te conduziu aqui. Sabe que muita gente gostaria de estar aqui,
mas não está. Muitos poderiam estar aqui e não estão. Você está. Alguns que estão aqui nem gostariam de estar aqui. Vieram para atender algumas circunstâncias. Mas está aqui. E aqui Deus quer falar ao seu coração. O nosso encontro vai ser muito bom. Não por conta de quem aqui vai falar, mas porque Deus está interessado em você. Em você mesmo, né? Não é em nós como um todo, não. Na sua vida. Deus tem um interesse para a sua vida nesse fim de semana. Você que aqui está, com certeza renunciou a uma porção de coisas para vir aqui. Quanta coisa a gente podia fazer no final de semana assim? Quantas coisas? Você renunciou. E sabe que essa sua renúncia honra a Deus. E Deus quer honrar a sua renúncia por Ele. A gente veio aqui, não valeria a pena a nossa renúncia, o nosso esforço de estar aqui, né? As nossas despesas, a nossa separação da família, às vezes o nosso suportar algumas reclamações, né? Não valeria a pena se nós não viéssemos aqui com a esperança de que aqui vamos encontrar alguma coisa da parte de Deus que nos fará voltar para casa melhores do que aqui chegamos. Deus tem isso para você. Deus tem um novo propósito para a sua vida. Você não veio aqui escutar algumas coisas interessantes e sair daqui do mesmo jeito, não. Deus tem uma novidade de vida para você. Então presta atenção. Não importa em que estágio da caminhada você está, Deus tem um propósito de vida nova para você. E é por isso que você está aqui. Abra-se a essa graça. Tenha docilidade na escuta ao Senhor. Preste atenção nos sinais, nos gestos, nas palavras, e preste atenção na sua vida a partir de segunda-feira. E veja o que Deus vai fazer, porque Ele quer fazer. E a proposta, irmãos e irmãs, é que nesse final de semana a gente reflita, vocês receberam um programa, reflitamos sobre a história da renovação carismática católica. Mas claro que ao refletir sobre a história, a gente não quer ficar só na contemplação do que aconteceu. Também, ao contemplar a nossa história, isso é muito importante para que a gente se situe nela. E é importante que, ao nos situarmos nela, a gente se pergunta se nós estamos correspondendo ao que Deus quer de nós nessa história. Se nós estamos atendendo aquilo que Deus propõe para nós enquanto uma expressão de igreja que Ele resolveu suscitar nesses tempos. E o que podemos fazer para melhor atender a isso? E ainda, orarmos juntos por isso. Orarmos. Talvez com uma nova visão, uma visão ampliada daquilo que nos compete. Estamos aqui para estudar. É um encontro de formação. E a formação não engessa o espírito. Até porque nós nunca seremos capazes de engessar. Mas porque a formação é a guardiã do carisma, né? Nosso coordenador insistia: ensine. E vocês vão ver pela história que essa é uma grande oportunidade da gente perenizar essa graça de Pentecostes pela formação, coisa que outros não souberam fazer no passado e perderam, a graça passou. Então é nesse sentido. E a melhor coisa que a gente faz para bem entender a nossa história é começarmos refletindo sobre aquilo que é a essência da nossa identidade. A essência da nossa identidade. As pessoas podem chegar à renovação carismática católica por diferentes caminhos, por diferentes motivações. E isso não é pecado nenhum. E nem é pecado você estar nesse momento vivendo um desses motivos pelos quais você veio para a renovação. Não há mal nenhum nisso. Mas você não pode
permanecer na renovação, atendo-se àquilo que não é essencial. Porque se você fizer isso, você não vai ter satisfação, você não vai se realizar, você não vai conseguir caminhar com alegria. E provavelmente a sua pertença não vai durar muito tempo. Eu acho que você já viu muita gente chegar à renovação, os mais velhos principalmente, cheio de entusiasmo, cheio de vida, cheio, querendo mudar o mundo, né? E agora eu vou fazer acontecer, né? E chegaram até a cargos, e de repente passou, e as pessoas onde estão? Onde estão agora? Se estiverem na igreja ainda é bom, às vezes nem na igreja estão mais. Alguns vêm à renovação, por exemplo, motivados pela música, né? Escutam um ministério com esse caráter oracional, como nós estamos vendo com esses irmãos aqui, né? Uma bênção para nós, e se alegra, e se motiva. É uma coisa meio diferente na vida da igreja, e vem para a renovação por causa do canto alegre, por causa do gesto, das palmas, né? Ainda a gente vai ver muita alegria aqui, vamos pular bastante ainda, né? Vem por isso. Outros vêm por causa de uma cura. Alguém na família foi curado, ou ela mesma foi curada. Também não tem mal nenhum em vir por causa disso. Outros vêm por causa do perfil pentecostal que aqui tem, o exercício de carisma, falar em línguas, né? Isso atrai, desperta a curiosidade. Também não tem problema. O problema é você não ficar estacionado nessas coisas, porque elas são secundárias. São muito boas. Tudo isso é muito bom, a cura, as línguas, o canto alegre, mas não são essenciais. Elas são boas se estiverem atreladas àquilo que é a essência. Aquilo que é a essência. E nós somos chamados, aquilo que nos distingue, aquilo que nos identifica, aquilo que nos caracteriza, ou seja, aquilo que denota a nossa identidade, é a leitura que nós fazemos do evento Pentecostes. Essa é a nossa identidade, desse movimento aqui. Nós não temos o monopólio do Pentecostes, mas nós fomos chamados a colocar em destaque o evento Pentecostes com as suas consequências. Esse é o nosso papel. Não é? Aqui na diocese vocês têm a Associação dos Vicentinos? Tem? Lá diz que tem, não é? Mas enfim, quem conhece os vicentinos trabalham com as obras de misericórdia. Para dar um exemplo, trabalham com as obras de misericórdia, eles fazem campanhas durante o ano para recolher roupa para o inverno daqueles que não têm, fazem campanhas para assistir com cestas básicas às famílias desamparadas e auxílios, doença. A vocação dos vicentinos na igreja é colocar em destaque as obras de misericórdia. Agora, é só para os vicentinos trabalhar com as obras de misericórdia? Não, né? Quando eu vejo os vicentinos fazem uma coisa chamada revoada, passam de casa em casa no envelopinho uma vez por ano pedindo uma contribuição, ou arrecadação para o inverno, né? Ou campanha de uma sardinhada que eles fazem anualmente para arrecadar dinheiro. Quando eu vejo isso, eu me lembro da necessidade de eu não me esquecer também de exercitar a misericórdia. Não é só para eles, mas eles foram suscitados por Deus para colocar em destaque as obras de misericórdia, para nos fazer, para nos relembrar, nos recordar, né? Então o ofício próprio deles é obras de misericórdia. Quando Deus olha para os vicentinos, Deus quer ver as obras de misericórdia sendo exercitadas, porque foi para isso que Deus os suscitou.
não é só deles. Quando Deus olha você sentindo, Deus não quer ver como atividade essencial os sinais de Pentecostes, porque isso é da nossa identidade. E quando Deus olha para você, Ele não quer ver como essência os sinais das obras de misericórdia. Nenhum dos dois tem o monopólio de nenhuma das duas coisas. Tanto um como o outro pode se exercitar nas duas coisas, mas nós temos uma essência, nós temos uma identidade que precisa ser colocada em primeiro lugar. E quando Deus olha para você, meu irmão, chamado a viver a graça da sua eclesialidade nessa expressão, quando Deus olha para você, Deus quer ver rosto, memória, sinal de Pentecostes. Essa é a nossa identidade. E a essência de Pentecostes, qual é? Não são as línguas estranhas, não são as línguas de fogo que se derramaram, não é o ruído ensurdecedor. Isso tudo faz parte da expressividade do Pentecostes. Mas Pentecostes é: aguardem em Jerusalém, sereis batizados. Aguardaram e foram batizados. Essa é a essência do Pentecostes. Então, o batismo do Espírito Santo é o coração da nossa espiritualidade. E nós vamos ser tão mais carismáticos e tão melhor vivenciarmos a nossa carismaticidade, quanto melhor vivenciarmos a essência, vivenciarmos a efusão do Espírito Santo. Quanto melhor fizermos isso garante então a nossa identidade. As outras coisas não são garantia, essa é. E quando nós garantimos essa, as outras coisas são essenciais, fazem parte da essência. Sozinhas são secundárias, não servem para sustentar a nossa caminhada, não servem. Se você te atrela, por exemplo, a graça da cura, né, dizia Vanderlei, amanhã você vai se decepcionar, porque Deus não cura a todo mundo. E você sabe por que Deus não cura todo mundo? Você sabe por que Deus não cura todo mundo? É a primeira coisa que eu quero perguntar para Ele se eu chegar no céu, porque eu também não sei. Sei não. É um mistério de Deus. Quanto melhor nós entendermos o processo de efusão do Espírito que Deus tem reservado para nós, e que é a nossa tarefa hoje colocar em destaque, tanto melhor nós seremos carismáticos. Nós não podemos ficar na periferia da graça carismática. Essas outras coisas são periféricas. Nós precisamos ir ao centro, o centro que é a efusão do Espírito Santo. Nós não podemos ficar na superficialidade das águas do Espírito. Quero mergulhar nas profundezas, Senhor. Quero entrar na intimidade. Não posso ficar. Não posso fazer de conta que estou carismático. Não posso dar uma tintura de Espírito Santo naquilo que faço. Não, na raiz de tudo que eu faço tem que estar presente, manifestada a graça da efusão do Espírito Santo. João Paulo II, em 2004, foi o seu último Pentecostes, celebrado em Roma. Ele fez uma coisa interessante. Uma semana antes do Pentecostes, da vigília do Pentecostes, ele estava fazendo uma locução para a igreja, e de repente ele convida a igreja a celebrar, então na próxima semana, no Pentecostes, que seria 30 de maio, e ele fala assim: eu gostaria de convidar a renovação carismática aqui na Itália a me ajudar a preparar a vigília da próxima semana. Por que será que o Papa convidou a renovação carismática para preparar a vigília do Pentecostes? Né? Por que ele convidou os focolarinos, os legionários de Cristo?
Não, falou de público para a igreja. Eu quero convidar aqui. E claro, a renovação na Itália se movimentou, e no dia da vigília, essa aqui é uma foto do dia. Você pode olhar aqui. Tinha 15 mil pessoas de Roma na praça para celebrar a vigília com o Santo Padre, que a renovação ajudou a organizar. E no dia, o Santo Padre faz o seu discurso, faz a sua homilia, faz a sua pregação sobre o Pentecostes, porque ele está falando para a igreja. É a festa da igreja, não é a nossa festa, é a festa da igreja. E em determinado momento, como sempre, ele começa a fazer alguns agradecimentos. Agradece algumas delegações, agradece algumas pessoas presentes, e ao final dos agradecimentos, escuta só o que o Papa fala de você. Depois de agradecer tudo, falando para a igreja, ele fala assim, se vira e fala: saúdo de modo especial os membros da renovação no Espírito, uma das várias expressões da grande família do movimento carismático católico. Aí ele saudou todo mundo, importante. Agora ele diz que saúda de modo especial. E ele dá a razão. Fala assim: graças ao movimento carismático, tantos cristãos, homens e mulheres, jovens e adultos, têm redescoberto o Pentecostes como realidade viva e presente na sua existência cotidiana. O Papa está dizendo: essa gente aqui sabe fazer isso. Isso é o papel deles. Eles têm feito isso. Têm ajudado os jovens, adultos, anciãos a redescobrir Pentecostes como uma realidade viva, não como um evento histórico que aconteceu lá atrás. Não, essa pessoa está trazendo o Pentecostes como vida para nós hoje, agora. Essa gente aqui, viva, realidade viva e presente na sua existência cotidiana. E depois ele vai dizer mais umas palavras assim, audaciosas para nós da renovação carismática católica, né? Que eu leio depois em um outro momento para vocês. Mas vejam que a igreja nos identifica então como aqueles que têm ajudado as pessoas a redescobrir na igreja a realidade viva de Pentecostes. É isso que se espera de nós. E para entendermos melhor Pentecostes, ele fala outras coisas outras vezes também. Futuramente a gente vai vendo. E para entendermos bem Pentecostes, então, se Pentecostes é a nossa identidade, eu preciso conhecer bem a minha identidade. Eu não posso conhecer superficialmente a minha identidade. Se eu quero viver bem a minha carismaticidade, eu preciso entender bem o Pentecostes. É o nosso papel, é o que nos caracteriza, é o que nos identifica. E se eu perguntasse para vocês, o que a gente celebra em Pentecostes? Pode falar, estou escutando. O que a gente celebra em Pentecostes? A vinda do Espírito Santo. Muito bem. E eu pergunto para vocês, antes de Pentecostes, o Espírito não estava? E que vinda é essa então, se ele já estava? Hã? É o batismo. Hã? Ué, mas a vinda, ele já estava? Então, nós precisamos compreender que se trata de uma vinda especial. Uma vinda com consequências que vem afetar a nossa vida hoje, que vem dar legitimidade à nossa pretensão de querermos ser carismáticos. É isso que acontece. É uma vinda que vai tornar possível para nós todos e para a igreja, e é isso que o Papa está falando, ajudando as pessoas a redescobrir Pentecostes como uma realidade viva, vai tornar possível para nós um relacionamento com o Espírito Santo como nunca foi possível antes. A partir de Pentecostes surge para nós uma possibilidade de um novo relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. É isso, né? Pentecostes é a vinda, é uma especial vinda. Aconteceram coisas de Pentecostes que mudaram a maneira do Espírito Santo se manifestar na vida do seu povo, significativamente.
E quem viveu antes de Pentecostes não teve o privilégio que você tem de entrar nesse relacionamento novo. Então, para assim melhor entender Pentecostes, e eu tenho a certeza que vou colocar em uma ordem pedagógica muita coisa que vocês já sabem, mas que com certeza vai ampliar a sua visão. Para melhor entendermos o evento Pentecostes, é interessante a gente entender a diferença que existe do operar do Espírito nos tempos antes de Pentecostes, nos tempos do Antigo Testamento. Como é que esse Espírito operava, já que ele já estava, já que ele é uma pessoa divina, já que no segundo versículo da Bíblia você já vai encontrar a referência a ele. Como que ele se manifestava? E o que então, vamos entender o que aconteceu em Pentecostes e o que se descortinou para nós, e que é nossa responsabilidade hoje levar as pessoas a redescobrir na igreja. Responsabilidade nossa, sabe? Quando o Francisco foi perguntado agora dia 1º de junho, o que o senhor espera da renovação? Eu espero que vocês compartilhem com todos na igreja a graça do batismo do Espírito Santo. É isso que o Papa, que o magistério da igreja espera da renovação. Não falou de outra coisa. Quero que vocês ensinem o povo a orar em língua, quero que vocês curem todo mundo. Não falou. Isso tudo, dizia o Vanderlei, é uma decorrência. E Deus sabe quando vai acontecer, com quem vai acontecer. Então é responsabilidade nossa. Então a gente pode identificar algumas coisas no operar do Espírito que vão se modificar a partir de Pentecostes. Então algumas características do operar dele nos ajudarão a entender que Pentecostes não é apenas a vinda, mas que nele aconteceu e tornou aquela vinda uma vinda especial. Que características nós temos da ação do Espírito no Antigo Testamento? Uma delas, por exemplo, que vai se modificar, as que eu vou falar aqui são características que vão se modificar no Pentecostes. Uma delas é, no Antigo Testamento, nos tempos da revelação do Antigo Testamento, nos tempos que antecedem Pentecostes, o Espírito Santo só se manifestava na vida de algumas categorias de pessoas. Só. Na vida de alguns patriarcas, profetas, sacerdotes, juízes e alguns reis. Só nessas categorias. Então, a manifestação do Espírito era reservada para alguns. É uma característica. E essa manifestação tinha uma durabilidade. Ela existia, permanecia, subsistia enquanto subsistia a missão, a tarefa. Era dado com vistas a uma tarefa. Cessada a tarefa, cessada a missão, cessava a manifestação do Espírito. Então era para alguns e por um tempo determinado essa manifestação. Terceira característica, eu estou dizendo que ele se manifestava. Se manifestava. Então ele ainda não habitava no coração das pessoas. Não habitava ainda. São Cirilo, não o que o padre falou de manhã, de Jerusalém, mas São Cirilo de Alexandria, e o outro Cirilo, ele dizia que havia uma luminosidade especial do Espírito na vida dos profetas, mas nunca se ouviu dizer, dizia ele, de nenhum deles que houvesse sido habitado pelo Espírito Santo. Não habitava, apenas se manifestava na vida deles, mas não habitava. É uma terceira característica. Uma quarta característica interessante também é que ninguém tinha a ideia
o conhecimento de que o Espírito Santo fosse uma pessoa. Hoje para nós é fácil. Sabemos que Deus é um só, mas que tem 3 modos de existir, não só para nós, mas em relação a eles que convivem entre si, né? Para nós hoje, olhando para lá, é fácil identificar: aqui estava falando do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aqui também. Para eles não. Pergunto para você: o Pai é Espírito? Quem falou não? O Pai é Espírito, né? Jesus disse para a samaritana: Deus é Espírito, né? O Pai é Espírito. E o Pai é Santo? É Santo. E o Verbo era Espírito também? Antes de assumir a nossa natureza também humana, né? E o Verbo é Santo? Então nós podemos dizer que Espírito Santo é o nome de Deus? É o nome de Deus. Então quando alguém diz assim: o Espírito do Senhor se apossou de Otoniel, o Espírito do Senhor falou em Balaão, se manifestou em Sansão, em Davi, em Salomão, para o povo era o mesmo que dizer: Deus está agindo na vida de fulano e de ciclano. É a força de Deus, é o poder de Deus se manifestando. Quem sabia que haveria uma terceira pessoa aí ainda? É Jesus quem vai revelar isso para nós. Só Jesus. Só a partir de Jesus, no Evangelho de São João, nós vamos ficar sabendo que o Espírito Santo é uma pessoa. Até então nós não sabíamos também. É Jesus o revelador do Espírito como pessoa. Então vejam, para alguns, por um determinado tempo, se manifestava, mas não habitava, e ainda não era identificado como pessoa. Mais uma só, do Antigo Testamento. As pessoas do Antigo Testamento, que viveram antes de Pentecostes, tinham o Espírito Santo? Sim. Tinha? Tinha? Não? Tinha ou não? Então, por exemplo, agora Semana Santa, vamos escutar uma frase do livro de Jó, né? Jó que dizia assim: Senhor, se o seu Espírito não está em mim, eu volto ao pó. Opa! O Jó está dizendo que se o Espírito de Deus não está nele, a vida se desfaz. O Salmo 103, que a gente canta no dia de Pentecostes, né? Vai dizer assim: Senhor, se o seu Espírito não está, tudo desmaia, tudo perde o vício, perde a vida. Mas se envias o teu Espírito, tudo recobra a graça. Envias o teu Espírito, Senhor, e renovas a face da terra. Então, o Espírito já estava. Podia fazer outra pergunta assim: quando é que você recebe o Espírito? No batismo, não é? Não foi isso que nós aprendemos? Então, se os que não eram batizados já tinham o Espírito, qual é a vantagem nossa de receber o batismo agora, no sacramento? Foi? A Crisma confirma essa presença, né? A confirmação. Então é bom entender. Os que não são batizados hoje, os que viveram naquele tempo, tinham o Espírito Santo na forma de uma presença natural, difusa. A teologia vai dizer, de uma forma imanente. É a imanência de Deus que está em tudo e que sustenta a vida.
A vida é fruto da presença do Espírito. É o sopro do Espírito de Deus no barro que gera a vida na figura bíblica. Então, Ele é o Senhor e fonte da vida, para dizer o símbolo niceno constantinopolitano. Ele é o que sustenta a nossa vida. Só que é uma presença natural. O que é isso? Isso significa que quando você é batizada, você passa a ter o Espírito Santo de uma forma sobrenatural. Não mais apenas a sustentar a vida, mas como a habitar a sua vida. Então essa é a grande vantagem. Não é da natureza humana nascer como uma pessoa divina. Lá dizia, nós não nascemos cristãos, né? A gente se torna pelo batismo. E é no batismo que você passa a ter sobre a sua natureza, sobrenaturalmente, a presença do Espírito Santo. Essa é a grande vantagem. Por isso que a gente quer batizar as pessoas, para passar a ter, não só de forma a sustentar a vida, mas como dom de habitação. Então, agora, depois de Pentecostes, sim. Antes não. Agora Paulo olha para você e para mim, né? No Coríntios 3,16 ou 6,19, e pergunta: acaso vocês não sabem que agora vocês são templos do Espírito Santo que habita em vocês? No Coríntios 3,16 repete no 6,19: agora vocês são templos do Espírito Santo. Agora, antes não. Então são características que identificavam o operar do Espírito. Para nós hoje, que sabemos que quando se falava em algumas situações, estava se falando da terceira pessoa que Jesus vai revelar. Mas haviam promessas de que isso ia se modificar. Deus, na revelação, quando escolhe um povo para se dar a conhecer, vocês sabem que haviam muitas concepções de Deus, né? Alguns achavam que existiam muitos deuses: um Deus da caça, um Deus da pesca, um Deus da fertilidade, um Deus da paz, um Deus da guerra. Os povos politeístas. Outros achavam que existiam diversos céus: um primeiro céu, um segundo, até chegar no sétimo céu. Outros, que você convive ainda hoje, acreditam que existe um céu, existe Deus, mas para chegar lá você tem que nascer, morrer e reencarnar-se, e nascer de novo e morrer de novo e reencarnar-se. São concepções de Deus. A nossa concepção não é fruto da inteligência, da razão humana só. Conta com isso também, mas conta com a iniciativa de Deus em se dar a conhecer. Esse é o grande privilégio meu e seu. Aqui Deus fala de si. E por isso nós chegamos a descobrir que em Deus há três pessoas. Nunca descobriríamos isso por nós mesmos. Então Deus, quando escolhe um povo para se dar a conhecer, Deus começa dizendo assim: escuta, Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Vocês são o meu povo, eu sou o Senhor teu Deus e sou um só. Não era prudente, querendo tirar o povo do politeísmo, dizer: olha, Israel, eu sou um só, mas eu sou na verdade três. Não ia dar certo, né? Não, eu sou um só. Depois eu vou dar uma imagem que vocês vão entender. E por 2.500 anos Deus se revela assim, oralmente, falando, transmitindo de geração em geração. E por mais um tanto desse, por escrito, no Antigo Testamento, Deus se revela claramente como Pai. Mas Deus também fala por sinais proféticos de uma segunda pessoa já. Fala de uma segunda pessoa. Deus começa a falar que uma virgem vai conceber e dar à luz um filho. Profeta Isaías. Opa, é estranho isso aí. Uma virgem vai conceber? E vai dar à luz um filho. Já Miqueias vai dizer onde ele vai nascer. E tu, Belém de Judá, de modo algum és a menor de todas as cidades da Judéia, porque de ti nascerá o Salvador. A pessoa da época devia falar assim: mas o Salvador vai nascer em Ampere? Pois é, lá antes, Miqueias já dizia. Isaías vai contar assim:
A maneira, essa semana nós vamos ouvir bastante, como hoje já começamos a ouvir, de que maneira ele ia ser conduzido ao matadouro sem abrir a boca. De que maneira ia entrar em Jerusalém montado no lombo de um jumentinho, até esse detalhe, tá? De que modo as suas roupas iam ser divididas e o seu peito transpassado. Vai dando detalhes. Promessas de Deus que um dia uma segunda pessoa se manifestaria. Filho dele, legítimo, filho único. Nós somos adotivos, adotados por causa de Jesus. São Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz para nós assim: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, submetido à lei. Ou seja, Deus cumpriu a promessa. Aquelas promessas messiânicas Deus cumpriu. E nasceu o seu filho. 2 versículos depois, Deus fala também, Paulo fala aos Gálatas, que Deus também nos enviou o seu Espírito, que também estava revelado de uma forma mais obscura no Antigo Testamento. Então Deus se revela claramente como Pai, obscuramente fala de uma segunda pessoa, e mais obscuramente ainda, através de metáforas, Deus fala de uma terceira realidade divina, servindo-se para isso de expressões como água, chuva, vento, brisa, fogo, chama, óleo, unção, dedo de Deus, pomba. Já no Novo Testamento, são metáforas. São metáforas. Mas Deus prometeu com essas metáforas que um dia ia cumprir. Difícil alguém escutar essas metáforas e deduzir que ali está falando de uma terceira pessoa. Hoje nós podemos fazer isso, ainda que tenhamos uma dificuldade para identificar esse mesmo Espírito, mas a revelação vai nos ajudar a compreender esse grande mistério. Nós cremos num Deus que é um só, uma natureza só, uma só essência, uma só substância divina, da qual participam ao mesmo tempo 3 pessoas absolutamente iguais, mas distintas. Já deu um nó na nossa cabeça, né? São absolutamente iguais, mas são diferentes, né? São diferentes. Diferentes porque uma não é a outra. Diferente porque elas têm missões distintas. O Pai é aquele que envia. Santo Irineu vai dizer: o Pai age no mundo pelas suas 2 mãos. A mão do seu verbo, sua palavra, que se encarna, o verbo se fez carne, e a mão do seu sopro, do seu hálito, da sua respiração, que se manifesta, que se comunica, o Espírito Santo. Então, mais ou menos assim, você vai entender direitinho. Olha, vamos supor que aqui está a essência divina, que é única. Deus não pode ser 2. Deus não pode depender de outro. Deus é um só. Então a natureza divina é uma só. Só que é um mistério. Dela participam, cada um a seu modo, 3 pessoas que são absolutamente iguais, quanto à santidade, quanto ao poder, quanto à sabedoria, mas elas são distintas, porque uma não é a outra. E como que elas estão então na mesma substância? Imagina que aqui está o Pai, aqui está o Filho, e aqui está o Espírito, dentro da mesma única natureza. O Pai contém nele o Filho e o Espírito, contém nele. E o Pai, por sua vez, está contido no Filho e no Espírito. O Filho está contido no Pai e está contido também no Espírito, e contém nele o Pai
e o Espírito. E o Espírito, obviamente, está contido no Pai e no Filho, e contém nele também o Filho e o Pai. Ou seja, cada um está em cada um. Cada um está em todos. Todos estão em cada um. E um não é o outro. E se você entendeu isso, você é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Deus fala então também por profecias que essa situação ia se mudar. O profeta Isaías vai dizer por mais de uma vez palavras como assim: naqueles dias eu vou derramar do meu Espírito Santo sobre o solo sequioso, e o deserto vai se transformar num vergel, numa floresta, porque eu vou derramar do meu Espírito Santo. Ou seja, vai chegar um tempo, nos tempos do Messias, em que eu não vou mais respingar não sobre um ou outro não, eu vou derramar do meu Espírito Santo. Ezequiel fala assim, capítulo 36, né? Hoje vimos pertinho dele. Capítulo 36. Naqueles dias dos tempos messiânicos, eu vou abrir o peito de vocês, eu vou derramar águas puras sobre vocês, que os libertarão de toda a idolatria, de toda a maldade, e eu vou abrir o peito de vocês, e vou arrancar daí esse coração empedernido, esse coração de pedra, cheio de maldade, e vou colocar aí dentro um coração sensível, coração de carne, e vou meter aí dentro o meu Espírito Santo. Por enquanto não. Por enquanto ele só se manifesta, mas nos tempos do Messias eu vou meter o meu Espírito dentro do coração de vocês. Mais perto de nós, o profeta Joel, no capítulo 3 ou 2, dependendo da tradução da sua Bíblia, vai dizer: naqueles dias, olha a mudança, eu vou derramar do meu Espírito sobre cada servo, cada serva. Vossos filhos profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões, porque eu vou derramar do meu Espírito Santo sobre cada um. Diferente do que acontecia lá. Promessa, né? Pedro vai até usar isso aí no dia do Pentecostes, para confirmar. Então, o Espírito operava de um modo, com aquelas características. Deus se revela como Pai, obscuramente como Filho, cumpre a sua promessa, e agora falta cumprir a promessa de derramar o seu Espírito, porque dizia lá que quando chegasse os tempos messiânicos haveria um derramamento. Então agora resta esperar pelo derramamento do Espírito. Então nós chegamos em Jesus Cristo. Jesus vem como cumprimento da promessa do Pai. Deus ama de tal modo o mundo que dá o seu Filho único. E esse Jesus começa a se referir ao Espírito Santo de um modo mais intenso. Todo o Novo Testamento nos ajuda, mas o Evangelho de João, de um modo especial, nos dá uma catequese muito profunda sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque João escreveu o seu Evangelho muito tempo depois dos outros. Então tem uma visão mais teológica, né? Quase 50 anos depois do acontecido. E Jesus, logo no começo do Evangelho, capítulo 3 de João, vai dizer para Nicodemos aquela passagem que vocês conhecem bem. Nicodemos chega elogiando Jesus: o Senhor é um mestre de Israel, porque se o Senhor não fosse um mestre, o Senhor não fazia. E Jesus fala para ele: olha, Nicodemos, chega de conversa fiada. Se você não nascer de novo da água e do Espírito, uma simbologia, e o Espírito, você não vai ter parte comigo. Mas como que eu vou nascer de novo? Vou entrar no ventre da minha mãe? Não parou para explicar. Disse só: o Filho do Homem vai ser levantado e vai atrair muitos a ele. E Nicodemos foi atraído, né? Nicodemos foi aquele que foi com José de Arimateia tirar o corpo de Jesus da cruz. Exatamente. No capítulo seguinte, Jesus se encontra com a samaritana. Vocês conhecem muito bem também a passagem.
E, entre muitas conversas, diz para ela: olha, mulher, se você soubesse quem é que te pede de beber, você é que me pediria, e eu te daria de uma água viva, que quem bebe não tem mais sede das coisas do mundo, claro, não tem mais sede. É uma água que jorra para a vida eterna. Mais uma vez a simbologia da água com o Espírito. Depois nós chegamos na festa dos tabernáculos. Os judeus tinham 3 grandes festas, né? A festa da Páscoa, celebrava a fuga do Egito. A festa do Pentecostes, que não tinha nada a ver com o Espírito Santo. A princípio era uma festa pagã dos cananeus, celebravam a colheita. Depois o povo hebreu conquista o povo cananeu e incorpora essa festa pagã na sua liturgia religiosa, e então passa a ser a festa das primícias, como ação de graças a Deus pelos frutos, e também relaciona esse dia com a doação das tábuas da lei. Mas não tem nada com o Espírito Santo. É Jesus quem vai usar esse dia numa jogada de marketing, né? Sabendo que aí estava gente de todas as nações nesse dia, e derrama o Espírito nesse dia, recebe do Pai e derrama, né? Mas era a segunda grande festa. A terceira grande festa era a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, literalmente falando, né? Sukkot no hebraico, cabana, festa das cabanas, que João descreve no capítulo 7, versículos 37 a 39. E começa dizendo assim no versículo 37: no último dia da festa, que é o principal, festa dos tabernáculos, era uma festa que os homens eram obrigados a participar a partir de certa idade e faziam uma oferenda. Que festa era essa? Eles se reuniam ao redor de Jerusalém, acampados em cabanas, em tendas, cobertas de folhas de salgueiro ou de palmeiras, para lembrar dos 40 anos passados no deserto. Então erguiam cabanas toscas com esse telhadozinho aí, para lembrar que no deserto eles faziam assim: armavam hoje as tendas aqui, cobria com coisa para dormir, para se proteger do sol. Dali 2, 3 dias desarmava tudo e ia para frente no deserto. Então, por 7 dias, depois acrescentaram um 8º dia na festa, os judeus se acampavam ao redor de Jerusalém nas suas cabanas. E João, que está narrando para nós essa festa, não está interessado em descrever para nós a festa. O que é essa festa? Ele não conta nada disso. Essa festa você vai deduzir dos escritos do Antigo Testamento e dos escritos rabínicos, que são os escritos do povo judeu, que não estão no Evangelho, os escritos do povo judeu. E ele começa dizendo: no último dia, que é o dia principal da festa, Jesus se colocou de pé diante do altar e bradava em alta voz, como assim que é para todo mundo escutar, né? João está interessado em registrar o que Jesus falou, mas os escritos rabínicos nos ajudam a entender por que Jesus falou isso e por que falou nessa hora. O que tem a ver no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus se colocar de pé e falar isso aí que ele está falando? O que será que aconteceu? Então, os escritos rabínicos nos contam o significado dessa festa. Essa festa das cabanas, no último dia, o sacerdote celebrante pegava uma jarra, uma ânfora de metal precioso, e ia com um cortejo de homens atrás, em procissão, ia até a fonte de Siloé, os homens agitando os seus galhos de salgueiro, de palmeiras, enchia e vinha em procissão, cantando, dançando, pulando, até o altar. E aqui ele derramava a água com 3 intenções. Ele dizia e rezava: Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, bendizer, agradecer, porque um dia nós estávamos perecendo no deserto e o Senhor nos salvou, o Senhor nos dessedentou, o Senhor tirou água da rocha de Horebe
E estamos hoje aqui celebrando porque o Senhor interviu na nossa vida, tirando água da pedra. Louvado seja o Senhor. Segunda intenção, queremos te louvar, Senhor nosso Deus, porque o Senhor derramou água nas nossas sementeiras nesse ano, e também por isso fomos alimentados, estamos aqui. E queremos te pedir também que o Senhor, nesse ano que estamos entrando, que continue a derramar a sua água sobre as nossas sementeiras. Terceiro, Senhor, prometestes outrora de um dia derramar do seu Espírito Santo. Prometestes pelos profetas de derramar da água viva do seu Espírito. Cumpre, Senhor, a sua promessa. Nessa hora Jesus se põe de pé e aí sim, agora entramos no Evangelho de novo, versículo 37 a 39, no capítulo 7. Aí sim, Jesus vai dizer: se vocês têm sede desta água, se vocês têm sede do que esta água simboliza, vocês têm sede da promessa que o sacerdote está rezando agora, quem tiver sede, eu sou a fonte. Aqui está a fonte, aqui está a nova rocha de Horebe, aqui está a nova rocha de Horebe que vai ser transpassada pela lança e vai jorrar água, simbolizando o Espírito, e sangue, simbolizando a Eucaristia. Aqui está a nova rocha de Horebe. Eu sou a fonte da água viva que vocês estão querendo. Então quem tiver sede, literalmente vai dizer, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva que jorrarão do peito daqueles que creem para a vida eterna. Aí sim. E aí está a chave do que acontece no Pentecostes. Aí está a chave, né? Sem ser aqueles que estão com a Bíblia aberta, o que acontece de fato aí? O que vai acontecer de fato em Pentecostes, que está agora revelado nessa passagem? O que vai ser modificado em Pentecostes? Que eu falava para vocês, que Pentecostes vai modificar algumas coisas. O que se modifica em Pentecostes em relação ao Espírito Santo? Quem arrisca? O que muda? O que acontece de novo em relação ao Espírito? Oi? Não escutei o final. Isso faz parte, né? Está na promessa, mas é uma outra coisa importantíssima, que é a razão de nós querermos ser carismáticos. Faz parte da nossa missão, da nossa identidade. Vai também, isso também faz parte, não é ainda. Vai haver. Chegou perto. Chegou perto. Vai habitar também é. O glorificado chegou perto. Eu estou provocando e insistindo que é para vocês nunca mais esquecerem. Porque essa é a essência da nossa identidade. É a essência do que acontece em Pentecostes. Vai acontecer aquilo tudo, vai ser para todos, vai estar em nós, vamos conhecer como pessoa, mas há uma outra coisa que acontece em Pentecostes, que é da maior importância. João continua no versículo 39, quando Jesus fala: quem tiver sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. João fala assim, ele dizia isso com respeito ao Espírito que ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. O Espírito ainda não era dom para mim e para você, e a condição para que ele se tornasse dom para mim e para você era que Jesus fosse glorificado. Tem muitas explicações, mas Santo Irineu nos ajuda. Ele fala de 3 coisas, eu vou falar de uma só por causa do nosso tempo. Santo Irineu dizia assim: nós estávamos antes da glorificação de Jesus
irremediavelmente condenados à morte eterna. Não tinha saída, as portas do céu estavam fechadas. Não tinha saída. Que sentido faria o Espírito Santo habitar no nosso coração se nós estávamos já de antemão condenados? Era preciso que Jesus fosse glorificado, vencesse a morte e o pecado, e aí sim o Espírito fosse derramado em nós. Porque agora só vai para o inferno quem quer. Não damos mais, rasgou-se a condenação contra nós. Então agora faz sentido. Então era preciso que Jesus fosse glorificado. E não pense que João entendeu isso na hora que Jesus falou, né? Quem tiver sede vinha a mim. Não. Quase 50 anos depois, como eu disse, João vai dizer: aquele dia o mestre estava dizendo era a respeito do Espírito, né? Por causa de outras coisas que vocês vão ver que João registrou. Mas presta atenção nesse dom do Espírito, nesse dado do Espírito. Essa é a grande bênção do Pentecostes. Há uma porção de transformações, mas o Espírito vai se tornar dom de habitação na sua vida, na minha vida. Nós somos esses privilegiados, porque quem viveu antes do Pentecostes não teve esse dom. Ele não havia ainda sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Pulamos do capítulo 7 para os capítulos 14, 15 e 16 do próprio Evangelho de João. Em algumas Bíblias está escrito assim, antecedendo o capítulo 14: catequeses de Jesus sobre o Espírito Santo. Esses 3 capítulos são uma catequese de Jesus sobre o Espírito Santo. Jesus vai começar a falar de uma forma diferente do que falou até agora sobre o Espírito Santo, que não está em lugar nenhum da Sagrada Escritura, está aí só. Depois vai estar em outros livros, especialmente nos Atos, mas até agora não. Esses capítulos estão escritos dentro dessa semana aqui que nós estamos, dentro da grande ceia, né? Quinta-feira vamos celebrar isso. Durante a grande ceia, Jesus dá essa catequese, e ele começa a falar algumas coisas estranhas para ele, né? Olha, gente, convém que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Mas que negócio é esse? Como assim vai, né? Estava todo mundo alegre, contente, mesa farta, o vinho, o pão, o mestre com eles, e agora começa a falar de ir, por quê? Né? E como assim ele não virá? Eu vou mandar um outro advogado, um outro consolador, um pedagogo para vocês. Por que Jesus faz isso agora? Porque Jesus sabe, eles não sabiam, mas Jesus sabe que daqui a poucas horas, ali por 9 horas da manhã, vai estar todo mundo apavorado, porque se escondendo pelos becos de Jerusalém, porque o mestre vai estar sendo arrastado, cuspido, chutado, coroado de espinho, espancado, pregado numa cruz, crucificado, morto. Daqui a pouquinho. Então Jesus fala: convém para vocês que eu vá. É bom, porque se eu não for, a salvação vai emperrar por aqui. Daqui a pouco, daqui 50 anos, vão lembrar de mim como um grande profeta, um grande homem que tinha boas ideias, uma boa doutrina. Vamos dizer, era uma pessoa boazinha, tinha um amor pelas pessoas, deu até a vida pelas pessoas, uma doutrina linda, mas coitado, morreu. Você viu Jesus vivo por aí? Viu Jesus andando por aí? Não? Você já viu Jesus vivo? Não viu, não? Eu também não. E agora? Como que eu vou convencer os outros de que Jesus está vivo? Como que eu vou convencer? Como que eu vou convencer as pessoas que, após a oração do presidente da celebração, pão e vinho se transubstanciam em corpo e sangue? Como que eu provo isso?
mando no laboratório, vão encontrar pão e vinho, porque as substâncias não mudam, né? Então Jesus, recordando já um pouco lá na frente, né? Ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. Ordenou-lhes. A Bíblia da Bíblia diz assim, recomendou-lhes. Está errado. Está traduzido errado. É ordenou-lhes. Não é uma opção. Se vocês acharem bom, permaneçam aí com Jerusalém, que vou mandar uma forçazinha do alto. Não. Ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, porque seriam revestidos da força do alto, seriam batizados no Espírito. Agora sim, e depois, uma conjunção aditiva, aguardem, e aí poderão ser minhas testemunhas. Não se metam a sair por aí, a me anunciar sem o poder do alto, porque vocês não vão conseguir levar adiante a história da salvação. Ninguém vai acreditar em vocês. Ninguém vai acreditar que eu nasci, que eu morri, que eu ressuscitei, que eu fiz isso. Daqui 100 anos acabou a minha história. É um livro, uma fábula. Não se metam a fazer isso. É preciso que ele venha. Convém que eu vá. Convém que ele venha. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele tomará do que é meu e vou anunciará. Ele vos recordará tudo que eu disse, falei e fiz. Ele estará com vocês e o mundo não pode receber, mas vocês poderão, porque ele vai estar com vocês e o quê? Estará convosco e em vós. Vai estar com vocês, como eu estou, Deus Emanuel, mas também vai estar dentro de vocês. Olha lá a promessa. Vou abrir o peito de vocês. Jesus está falando agora. Vai estar com você? E vai estar, ainda não está. Em vocês. Ele vos revelará toda a verdade. Não falará de si, tomará do que é meu e vou anunciar. Não é que Jesus é mais importante que o Espírito? O Espírito não é de segunda categoria? É porque Jesus é aquele que eu posso imitar. Por isso o Espírito nos revela Jesus. Por isso ninguém precisa ter medo de que ficam falando do Espírito e vão esquecer de Jesus. Quem se deixa conduzir pelo Espírito só tem um caminho, uma direção: Jesus de Nazaré, porque ele é o revelador de Jesus. Então convém que eu vá. Jesus, me encarnei, me limitei. Paulo aos Filipenses, conta a kenosis de Jesus. Sendo ele de condição divina, tornou-se escravo, assumiu a nossa natureza até a morte, exceto no pecado, assumiu tudo, limitou-se, embora fosse de condição divina, não se prevaleceu dessa igualdade, restringiu-se. Então Jesus não podia ficar aqui. Jesus assumiu a natureza humana e os humanos morrem. Então Jesus não podia ficar aqui para semente, mas o Espírito não assumiu a natureza humana. Por isso convém que ele venha. Ele vai estar com vocês, não só com vocês, como eu estou, mas vai estar em vocês. Vocês nunca ouviram dizer que Jesus estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo, 2 lugares ao mesmo tempo. Que Jesus estivesse em Betfagé, em Cafarnaum ao mesmo tempo, em Belém e em Jerusalém. Não. Por quê? Porque Jesus se limitou. Mas e o santo tal que Deus pode fazer com que Santo Antônio esteja num lugar e seja pressentido no outro. Não tem dois Santo Antônio, mas Deus pode fazer com que se pressinta. Mas Jesus, ainda que fosse da condição divina, abriu mão. Abriu mão. Por isso, ele não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Como que a salvação ia avançar no mundo? O Espírito não se limitou. Por isso ele está aqui hoje, nesse começo do mundo, né? Aqui é o começo do mundo, né? O Papa disse que ali atrás é o fim do mundo. Aqui deve ser o começo, então, né? Foi o Papa que disse. O Espírito pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. E o muito importante,
Jesus não poderia, com a sua natureza humana, estar dentro de mim e dentro de você. Com a natureza humana. A física não permite que dois corpos ocupem o mesmo espaço ao mesmo tempo. O Espírito pode. Por isso está no coração de todos os que o acolhem, de todos os batizados, de todos os homens de bom coração. O Espírito está. Convém que eu vá. Convém que eu vá, então, porque Ele vai fazer todas essas coisas, recordar, revelar a verdade, dar testemunho de mim. Vocês também vão dar, porque Ele vai estar em vocês, né? Vai recordar as coisas, tudo que eu falei. A hora que vocês precisarem, aquilo que vocês estudaram, Ele vai recordar. Não vai fazer brotar. Alguns falam assim, né? Eu vou fazer uma palestra hoje, não preciso estudar, porque na hora o Espírito vai colocar tudo na minha cabeça. Não, se você não estudar, o Espírito não me inspira sobre burrice. Você tem que oferecer o material para ele recordar. Vai recordar o quê? Se você não tem. Então, esse é o papel dele. Faz isso. Capítulos, então vejam lá, né, a progressão. Capítulo 3 fala do Nicodemo, 4 com a samaritana, 7 revela que ele é a fonte da água viva, e João fala do dom do Espírito. Agora 14, 15 e 16, catequese sobre o Espírito Santo, porque eles vão precisar daqui a pouquinho. Capítulo 17 começa a oração sacerdotal de Jesus. Como que Jesus começa a oração? Pai, é chegada a minha hora. Faz o que, Pai? Glorifica o teu filho. Pai, já expliquei para essa cambada quem é o tal do Espírito Santo, mas eles não podem receber, porque ele não pode ser dado enquanto eu não for glorificado. Então, Pai, chegou a hora, é chegada a minha hora, glorifica o teu filho. Capítulos 18 e 19, processo de glorificação de Jesus. Prisão iníqua, condenação injusta, todo o processo de morte, sepultamento e ressurreição, glorificado. A sequência: 14, 15, 16, 17 pede, 18, 19 é glorificado. Capítulo 20, na sequência, o que acontece? Estavam lá reunidos, escondidos, de repente Jesus aparece no meio deles. Deve ter ficado apavorado. Como é que o senhor entrou aqui? Por onde o senhor entrou, deve vir mais gente. Nós estamos escondidos aqui, né? Vamos fechar por onde o senhor entrou. E ele falou, com certeza: calma, gente, eu agora estou glorificado. Né? Quer ver? Deve ter afastado um pouco, passou pela parede, voltou, falou: agora a matéria não tem mais poder sobre mim. Eu estou glorificado. Capítulo 20, versículo 21. Portanto, como o Pai me enviou, e o Pai o enviou para anunciar a boa nova do reino, como o Pai me enviou, e como o Pai vai enviar um dia aqueles carismáticos reunidos lá em Pato Branco, e para fazer isso, e para dar testemunho de mim, conforme eu prometi que aguardasse, como o Pai me enviou, eu envio a vocês. E usando uma imagem que eles já tinham no seu consciente, soprou sobre eles o ruá, porque o Espírito não tem um rosto, não tem uma cara. Soprou sobre eles e disse o quê? Recebam o Espírito Santo. Agora ele é dado. Agora você pode receber. Agora ele é dom para você, é um presente para você. Agora você pode ter o Espírito. Agora ele é dom. Todo o processo se cumpriu. Essa passagem é do dia da ressurreição. Alguns falam Pentecostes joanino. Não é dia de Pentecostes, é o dia da ressurreição. É um Pentecostes doméstico, ali, apostólico. Mas no Pentecostes público, o Pentecostes mesmo, relatado por Lucas, Atos 2, que vocês conhecem também muito bem, sabe aquilo que aconteceu, e as pessoas se reuniram lá em volta daquele barulho todo e ficaram assustados, e alguns começaram a racionalizar já logo a situação, já arrumaram alguma coisa, desculpa fácil, né? Não é tão mesmo. Então Pedro, aquele Pedro iletrado, rude, medroso,
mas que se deixou ensinar por Jesus, que se deixou instruir pelo Mestre. Agora, diz a palavra, então Pedro se levantou, se põe de pé e faz o primeiro discurso dogmático da nossa história. Ou seja, vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas. Se cumpre agora. Pedro agora já começa a fazer isso. E começa dizendo para eles agora, olhando nos olhos deles, povo de Israel, esse Jesus que vocês mataram, é o mesmo Pedro que se escondeu da empregada lá outro dia. Esse Jesus que vocês mataram, Deus o elevou, o ressuscitou, Deus o glorificou, o exaltou. O que vocês estão vendo aqui, ninguém está bêbado não. São 9 horas da manhã. Se fosse meio-dia, poderia ser que alguém tivesse tomado algum bilequezinho aí, né? Mas 9 horas da manhã, ninguém está bêbado aqui. O que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia do profeta Joel, que dizia: naqueles dias eu vou derramar do meu espírito. Derramar. Vossos filhos profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visão, porque eu vou derramar sobre cada um. Aí a palavra diz: eles, compungidos no coração, disseram: ah, é isso? Então, irmãos, o que faremos? E Pedro dá a receita: arrependam-se, aceita Jesus como Salvador. E então recebereis o dom do Espírito Santo. Pelo que Pedro fala em seguida, eu acho que alguém lá falou mal, opa, dá licença um pouco. Como assim receber o Espírito Santo? Ele não é para alguns reis, profetas, patriarcas, juízes, sacerdotes só? E Pedro fala o quê? Pois a promessa agora mudou. A promessa é para vocês, para os seus filhos e todos os que vieram de longe. Mudou. Agora mudou. Agora é para vocês, para todos. E Jesus falou assim: Ele estará com vocês por uns 15 dias. Não. Falou o quê? Vai estar com vocês eternamente. Não é mais para uma tarefa. Vai estar em vocês, com vocês e em vocês. E agora Jesus, todos esses verbos que Jesus usou aí, 14, 15, 16, Jesus nunca tinha usado. Jesus abandona o pronome neutro, ruá, que ele se referia sempre ao Espírito com ele, e agora começa a falar com um pronome pessoal do caso reto. Reto, no grego, que foi escrito esse evangelho, ekeinos. Ele, alguém, ele dará testemunho de mim, ele convencerá o mundo, ele estará com vocês. E fala de ações que a água, o vento, a chuva não pode fazer. Essas coisas que ele está falando são ações pessoais. Revelou aí. João 14, 26, começa a revelação do Espírito como pessoa. Agora ele é alguém. Não tem mais metáfora, ainda que continue difícil de se perceber, a gente vai ver um pouco disso depois. Agora ele é alguém que é dado. Agora é dom de habitação para você. Agora você pode receber. Agora, além de todas aquelas mudanças, o Pai e o Filho se fazem dom para você no dom do Espírito Santo. O Espírito Santo não é só um dom dado, ele é o dom de doação. É ele que doa todos os seus dons e carismas na sua vida, que Deus quer para você. Essa é a grande graça do Pentecostes. E é isso que nós queremos oferecer para as pessoas. Que esse dom dado em Pentecostes não se encerra, não se esgota aí. Pentecostes não esgota as possibilidades que o Espírito Santo tem para a sua vida. O seu Pentecostes pessoal, que foi o seu batismo sacramental, não esgota o que o Espírito Santo tem para a sua vida. Por isso o Papa quer que a gente seja apóstolo da efusão do Espírito Santo, que compartilhe o batismo no Espírito Santo. Agora ele é dado, e é dado numa efusão contínua. Quem viveu antes de Pentecostes não teve essa grande graça. Não teve essa grande graça. Então fala para o seu irmão, para a sua irmã: meu irmão, minha irmã, você é um privilegiado e amado de Deus. Você tem o dom do Espírito Santo. Você é um privilegiado de Deus. Eu tenho 2 filhos.
Vamos ficar de pé um pouquinho. Reza comigo um pouco assim. Senhor meu Deus, Senhor Deus, que alegria tem o meu coração que alegria tem em meu coração por viver nesses tempos por viver nesses tempos em que o Seu Espírito Santo em que o Seu Espírito Santo já se tornou dom para a minha vida. já se tornou dom para a minha vida. Eu quero te louvar e bendizer, Senhor, Eu quero te louvar e bendizer, Senhor, pelo dom do Seu Filho Jesus, pelo dom do Seu Filho Jesus, porque pela glorificação dele porque pela glorificação dele eu posso ter hoje, eu posso ter hoje, como advogado, como força viva, como força viva, como pedagogo da minha vida, como pedagogo da minha vida, como consolador, como consolador, o dom do Seu Espírito. dom do Seu Espírito. Abre, Senhor, Abre, Senhor, os olhos do meu coração, os olhos do meu coração, amplia a minha visão espiritual amplia a minha visão espiritual para a importância para a importância de ser templo do Seu Espírito Santo. de ser templo do Seu Espírito Santo. Eu acolho, Senhor, Eu acolho, com Senhor, docilidade, com docilidade, com todo o amor do meu coração, com todo o amor do meu com toda a coração, alegria do meu coração, com toda a alegria do meu coração, esse dom esse dom que Jesus, de Jesus, tendo recebido das suas mãos, tendo recebido das suas mãos, derramou derramou sobre nós, sobre nós, como os apóstolos viram como os apóstolos viram e ouviram. e ouviram. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O meu coração se enche de alegria. O meu coração se enche de alegria, Que eu viva que eu viva de acordo de acordo com o dom com o dom de habitação de habitação do Espírito Santo do Espírito Santo que o Senhor me deu. que o Senhor me deu. Escrevendo aos Romanos, nós já estamos encerrando, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, São Paulo confirma isso tudo na nossa vida. As pessoas que viveram nos tempos do Antigo Testamento viviam no tempo da promessa. Eles tinham a esperança de que um dia essas coisas fossem acontecer. Não sabiam, o sacerdote rezava pedindo até que Deus realizasse. Agora Paulo olha para mim e para você, Romanos 5:5, e diz: a nossa esperança não se engana, porque o amor de Deus já foi derramado dos nossos corações. Como? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então você vai dizer para o seu irmão agora: meu irmão, o Espírito Santo mudou de endereço, ele mora agora no seu coração. Mora no seu coração agora. Palmas para Jesus, o doador do Espírito. Glórias a ti, Senhor. Espírito Santo, com teu poder, toca no centro em mim. Levante
recebemos um espírito de timidez, nem de medo, nem de insegurança. Recebemos um espírito de ousadia, de intrepidez, de ânimo, força que vem do céu, força que vem do alto, renovação carismática. Nós recebemos esse dom, exercemos esse dom, colocamos em prática isso, que não é de timidez, mas de parresia, de ousadia, de força que está em nós. Somos esses que levarão até os confins a pessoa de Jesus Cristo, pela força dessa outra pessoa que é o Espírito Santo, que impele e que nos fala: vão, força, entusiasmo, ousadia. Isso está em nós, meus irmãos. Isso está em nós. Isso está em nós. Isso está em nós.